Como garantir uma renda de 10 mil atualizada pela inflação daqui 20 anos utilizando o consórcio de imóveis? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje aqui do canal Evandro Canella. Então me acompanhe que eu vou explicar aqui para você. Primeiro, para a gente começar esse vídeo, eu tive que pegar algumas premissas. E as premissas que nós vamos ter aqui para fazer esse cálculo são... Eu peguei aqui, gente, a média dos últimos 10 anos de índices como o INCC, o IPCA, o IGPM e o CDI. E eu considerei aqui outras premissas. Uma contemplação, por exemplo, por sorteio em um consórcio aqui em 60 meses e o prazo de pagamento desse consórcio em 240 meses e também investindo meia parcela até a contemplação. Então o primeiro passo que a gente tem que descobrir aqui juntos é quanto 10 mil hoje irão valer daqui 20 anos. Então nós precisamos pegar essa renda futura de 10 mil e trazer ela para valor presente, descontando a inflação do período. Eu vou utilizar a inflação média que eu peguei aqui dos últimos 10 anos, que é o IPCA de 5,94. Então nós vamos fazer aqui, a primeira coisa é trazer essa renda de 10 mil lá do futuro para o valor presente. Quanto 10 mil de 20 anos à frente vale hoje? Então vou calcular aqui junto com vocês. Primeira coisa, pegar a renda de 10 mil, que é a renda futura que eu teria daqui 20 anos. Então um prazo de 20 anos. A taxa média de inflação dos últimos 10 anos, que foi 5,94. Eu vou ter uma renda aqui de 3.153,56, esse valor de hoje, tá? Então se hoje você tem essa renda de 3.153,56 e você todo ano atualizá-la pela inflação média para os próximos 20 anos, você vai ter essa renda de 10 mil. Mas aí vamos lá, digamos que hoje você dependa apenas do INSS para se aposentar. Você não tenha outras fontes de construção de patrimônio para garantir uma renda lá no futuro. Se você hoje, digamos, tem renda de 10 mil por mês, ó, se você tem hoje uma renda de 10 mil, você contribui com o teto máximo do INSS, que é 14%. Então, a tua contribuição de hoje é 1.090, mas o máximo que você conseguiria se aposentar, que o teto atual é 7.786. Então, não seria uma renda de 10 mil. Claro que o teto vai ser atualizado todo ano, porém, se você apenas depender do INSS para se aposentar, você corre um grave risco, um grande risco de nem se aposentar. Você deve estar observando as notícias, só agora em 2024 até agosto, o déficit da Previdência passou de 294 bilhões. Ou seja, com o envelhecimento da nossa população, menos jovens trabalhando para contribuir para a nossa Previdência, essa tábua atuária invertendo a pirâmide, a tendência é que você que tem aí 25, 26 anos, talvez nem se aposente pelo INSS. Por isso é imprescindível que você adote meios, que você invista, que você procure construir patrimônio que seja capaz de gerar uma renda ativa para você lá na frente. Se você contribui para o INSS, eu não estou dizendo que você deixe de contribuir, mas procure construir outras fontes de renda. E como que se faz isso? Construindo patrimônio. Aí você pode escolher diversas maneiras aqui de você construir patrimônio. Então você pode investir no mercado de ações, você pode investir em renda fixa, títulos privados, como por exemplo LCI, LCA, CDB de banco, CRI, CRA, debenture, toda essa sopa de letrinha. Existem diversos tipos, tudo que é tipo de fundo de investimento, fundo multimercado, fundo de investimento voltado mais para ações, para renda fixa, fundos offshore no exterior, você pode investir em ações também americanas, por exemplo, que é um excelente mercado. Você pode investir em fundos imobiliários aqui no Brasil e os REITs lá no mercado americano. Bom do fundo imobiliário que você recebe todo mês aquele aluguel livre de imposto de renda. Você também tem como investir em títulos públicos federais, por exemplo, o Tesouro Selic, um título IPCA+, você vai receber a inflação mais uma taxa real. Então existem N possibilidades, sem falar aqui de criptomoedas, que também agora está muito em alta, você pode investir para ter esse patrimônio no futuro e fazer com que esse patrimônio gere uma renda para você ativa, sem que você dependa apenas da aposentadoria do INSS. Só que no vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para você? Algo diferente, que não é tão divulgado no mercado pelos especialistas de investimentos, que é como que você faz para construir justamente um patrimônio que seja capaz de gerar essa renda ativa para você, só que utilizando o consórcio. Eu vou te mostrar uma estratégia que eu gosto muito de usar, eu aplico para minha aposentadoria, porque eu invisto em mercado financeiro, eu invisto em produtos financeiros e eu utilizo o consórcio para me ajudar a construir um patrimônio, que seja, estou falando aqui de imóveis,
que sejam capazes de me gerar renda passiva lá na frente e complementar essas outras rendas. Também não citei, mas você pode investir em previdência, né? Eu também tenho previdência. Então, existem N formas, mas o que eu quero te apresentar hoje é uma combinação que eu tenho feito para mim, que eu oriento os meus clientes a fazer. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? Digamos que hoje você tenha um valor inicial para poder aplicar de R$ 1.300 por mês. Se você pegar hoje esses R$ 1.300 e investir em algum produto financeiro, como por exemplo aqui, ó, Tesouro Selic. Você investir em Tesouro Selic ou num CDB que remunere para você 100% do CDI. Você vai investir durante esses 240 meses um total de R$ 571 mil. Só que só de juro, só de efeito bola de neve dos juros compostos, obviamente com o CDI médio que eu peguei aqui dos últimos 10 anos, que é 9,31, e aí essa taxa equivalente ao mês fica 0,74, se você aplicar, você vai receber só de juros R$ 759 mil, só de juros. Então, lá no final do período, você vai ter um patrimônio total de 1.331.000. Isso vai garantir para você uma renda passiva de 9.852 por mês. Que a partir do momento que você realizou essa curva aqui, ó, vejam no gráfico aqui, que o valor investido tá nessa linha amarelinha aqui, ó. Esse aqui é o valor de juros que você recebe. Aqui, ó, nessa linha preta aqui. E aqui é o valor acumulado. Então você vê que em dado momento, lá daqui, você começa aqui essa curva, né? Tem o valor investido é maior do que o que você ganha de juro. Só que quando chega mais ou menos aqui, ó, em 12 anos, essa linha começa a ultrapassar. Então você acaba ganhando mais juros do que você está investindo. E essa é a mágica dos juros compostos. É o capital remunerando você. Tá, chegou lá, você vai ter essa renda de 9.852, que não é ruim. Se você somar com a tua renda do INSS, é excelente. Mas aí passou a fase da acumulação, você vai começar a retirar o dinheiro. Então, se todo mês você retirar esse valor de rendimento, você vai pagar um IR de 15% com base na tabela regressiva de IR. Começou lá em 22,5, veio para 20, para 17,5, agora você vai pagar 15. Então, esse saque vai matar um imposto de renda ali. Então, vai ser descontado 1.477 de você. Aí, 9.852 menos 1.477, você vai poder fazer uma retirada líquida de 8.375, que não é um valor ruim. Então essa também é uma forma de você garantir. O que eu quero te apresentar aqui? É como que você comba isso. Como que você utiliza o consórcio para acelerar essa construção de patrimônio e garantir uma renda passiva até maior do que essa, do que só investir em mercado financeiro, combinando as duas estratégias. A gente chama isso de CIP-RP aqui no Grupo RedSul, que é o Consórcio de Investimento Patrimonial para Geração de Renda Passiva. Ela consiste no quê? Em adquirir imóveis alavancados. O que significa isso? É investir pouco e conseguir comprar um bem de alto valor. E como que fica isso na prática? Então vamos lá. Digamos que você, com os mesmos 1.300 que você ia aplicar lá em um CDB, no Tesouro Selic ou qualquer outra aplicação de renda fixa que remunere com base no CDI, que seja pós-fixada, você invista em uma carta de consórcio de R$ 500 mil. O que acontece? Em um prazo de 240 meses, com uma taxa de administração mais fundo de reserva de 25%. De 25%. Como que isso vai ficar? Prestação de 1.300 e, com base nas premissas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, aqui ó, vou voltar aqui nas premissas, nós vamos utilizar a média de INCC. O INCC é o Índice Nacional do Custo da Construção. É ele que faz a correção de preço das cartas de crédito do consórcio imobiliário na maioria dos casos, e também da prestação. Então eu vou utilizar ele como base e também vou utilizar uma contemplação por sorteio na parcela 60 apenas. Ou seja, 5 anos demorou para você contemplar essa cota por sorteio. Lembrando que no meio do caminho, se você quiser dar um lance para acelerar, você pode utilizar um lance, inclusive descontando da própria carta de crédito. Existem estratégias para acelerar a contemplação, mas não é esse o assunto desse vídeo. Então vamos considerar que na prestação 60 você foi sorteado. Pode ser sorteado muito antes, como também pode passar um pouco mais desse prazo. Não se apegue nisso, porque o que eu quero passar aqui para você é apenas a didática do negócio. Cenários, depois você compõe um cenário personalizado para você. Se quiser falar com o nosso time, nós desenhamos algo personalizado de acordo com as tuas necessidades, com base no teu objetivo e no quanto você pode investir por mês. Tá? Então vamos lá. Se você pegar e investir
começar com esses 1.300. Na parcela 60 você for sorteado, você vai ter uma carta atualizada de 651 mil reais. A carta passou de 500 mil para 651. E você vai ter investido um total de 89 mil reais. Então, nesse momento, perceba o seguinte: você investiu do teu bolso, aqui ó, um total de 89 mil. Só que agora você já tem um patrimônio de 651, um crédito de 651 para adquirir imóveis. E aí agora que eu vou te ensinar como que se faz isso. Mas só para você entender, qual foi a tua alavancagem patrimonial nesse ponto? 89 mil foi o teu esforço de poupança, você alavancou para 651. Isso dá 727% de alavancagem patrimonial. É muita coisa. Se você tivesse aplicado a mesma quantia, por exemplo, nessa aplicação aqui, de renda fixa atrelada a 100% do CDI, você teria um total de apenas 114 mil nos mesmos 5 anos. E se você tivesse aplicado na poupança, você teria apenas 107 mil reais. Então veja que esse é o poder dessa estratégia, é a alavancagem patrimonial e financeira. Aí vamos lá, o que você faz agora? Após esses 60 meses, a tua prestação, como você foi contemplado, ela teve as correções e você investia meia parcela até a contemplação. Então agora a prestação vai dobrar e tem mais aquela diferença da meia parcela que você não pagou até o momento da contemplação. Essa parcela, ela vai passar para 3.890 com 76. Mas aí o que você faz a partir daqui? Você compra apartamentos estúdio. É o que clientes meus têm feito. Eu não estou falando aqui de locação residencial. Não são casas que você vai alugar. Não compra um imóvel de 651 mil para alugar. Hoje o mercado de pequenos estúdios smart está muito aquecido. Você vê que as pessoas estão comprando esses estúdios em grandes cidades, então você precisa comprar isso perto de metrô, perto de escolas, em regiões bem localizadas. Eu tenho um cliente meu que tem 2 desses na Vila Mariana, lá em São Paulo. O cara tá ganhando 1,6 ao mês, palavras dele, ele que me passou. Eu acho que 1,6 é bastante coisa, mas vamos considerar que você consiga comprar 2 estúdios desse por 325 mil cada um. Hoje tem empresas especializadas, incorporadoras imobiliárias, em que você compra o estúdio deles, pode comprar no período de obras e na entrega eles garantem a gestão para você. Fazem tudo, locação, limpeza e te garantem a rentabilidade. Eu tenho esse mesmo cliente meu que tem um modelo parecido assim. O contrato dele é 8,48 ao ano mais IPCA de retorno. Isso dá em média um 0,96 ao mês, tá? Então eu vou considerar aqui que você compre 2 estúdios desse e alugue por 0,8. 0,8 é um valor factível para esse tipo de imóvel, para essa modalidade de locação de short stay, de curto prazo. Não é uma locação tradicional, isso precisa ficar bem claro aqui para você. Então vamos lá, digamos que você tenha desse aluguel um custo de condomínio. Eu calculei aqui em média 0,05% do valor dos imóveis, né? Então vamos dizer aqui que fosse 651 a 0,8, você teria 5.208 de rendimento. Desconta o IR dá 325, desconta o condomínio dá 325, e aí você tem a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Aí tem uma coisa que as pessoas, elas não têm tanto conhecimento, que é o que, então eu vou 5.211,89 não vale a pena, porque eu vou pagar 27,5 de imposto de renda. Mas não é bem assim que funciona, ó. Porque você tem o seguinte aqui, você tem a tabela de imposto de renda sobre o aluguel. Se você tem um imóvel alugado até 2.112, é isento, você nem paga imposto. Mas aqui se você ganha acima de 4.664, daí sim, você vai ter uma alíquota de 27,5. Só que você tem uma parcela deduzida de imposto, que é permitido pela regra do imposto de renda, de 884. Então, quanto de fato que você vai pagar aqui de imposto de renda? Você vai pagar muito menos, porque você tem aqui, ó, 5.211, 27,5%, só que daí você deduz a base de cálculo. Então você teria aqui, ó, arredondando, né, 1.343, só que daí deduz a base de cálculo, o teu imposto de renda seria 458,73 por mês. Então assim, qual que é o rendimento mensal do aluguel? 4.427. Perceba que esses 4.427 paga a prestação do consórcio. E essa é a mágica. A partir daqui, do 5º ano, não é mais você que vai pagar o consórcio, são os seus inquilinos. Ah, Evandro, mas pode ter vacância no período. Pode ter vacância.
mas todo o investimento representa algum nível de risco, uns mais, uns menos. O mercado imobiliário, ao longo de décadas, tem se mostrado um mercado sólido para investir. Investir em terra, você nunca erra, que nem dizia meu avô. Então, tijolo é um negócio seguro. E como eu disse, se você tem capacidade de diversificação, ótimo, excelente. Diversifique em várias classes de ativos. Tenha dinheiro no mercado financeiro, tenha criptomoedas, tenha imóveis. Mas se você tiver que optar, muitas vezes, o que é interessante? É o que eu faço. Eu sou mais conservador, então eu invisto em renda fixa e aí eu compro imóveis, mas não compro à vista, para não ter custo de oportunidade de tirar o dinheiro do mercado financeiro e comprar à vista. Eu compro alavancado por consórcio. Então, essa é uma estratégia inteligente para você poder aplicar também. Veja que além de pagar, ainda sobra R$ 536 por mês. O que você pode fazer agora com esses R$ 536? Então, você já tem o patrimônio, aí o que você pode aplicar agora? Você pode pegar esses 536, falta 15 anos para você terminar de pagar esse consórcio. Esses 536 você pode investir. Se você investir de novo na mesma aplicação inicial que eu falei, você vai ter investido mais R$ 149 mil. E aí você vai ter ganhado mais 134 mil de juros. Então, no final, isso dá mais 284 mil em espécie, dinheiro, liquidez que você tem. O que eu fiz aqui? Pega os 536, aplica 0,74, que é a mesma taxa equivalente do CDI médio dos últimos 10 anos, por 180 meses e você corrige pela inflação. Todo ano você corrige o teu aporte. Então você começa em 536, corrige 5,94 no próximo ano. Assim, isso aqui vai ser um ganho real que você vai ter. Que você está corrigindo pela inflação. Ou seja, a inflação não está matando a rentabilidade do teu investimento. Você está garantindo uma rentabilidade real, um ganho, um rendimento de 0,74, a taxa real. Quanto que você vai ter de patrimônio em 20 anos? É isso que eu quero que você observe. Ah, Evandro, 20 anos é muito tempo. Acredito, não é. Eu esse dia tinha 18 anos, agora estou com 38. Passou assim, ó, voando. 20 anos passa muito rápido. E o tempo vai passar da mesma forma. Você fazendo alguma coisa hoje ou você não fazendo. E se você tem aproximadamente a minha idade, de 35 a 40 anos, e você está só pelo INSS, eu tenho quase certeza que você vai sofrer no futuro. Você vai ter uma perda grande de renda, até porque a correção hoje da Previdência não acompanha a inflação nossa. Então você precisa construir. Se você tem 35, daqui 20 você tem 55. Imagina você com 55, além da tua aposentadoria pelo INSS, você tem um patrimônio em imóveis. Aqui, um negócio importante, eu atualizei o valor dos imóveis. Não estou considerando que eles vão valorizar acima do IGPM. Eu só apliquei o IGPM médio aqui, ó. Voltando aqui nas premissas, apliquei o IGPM médio de 7,89. Então, cada imóvel que era 325 mil vai valer 1.017, só corrigindo pelo IGPM médio. Então você vai ter um patrimônio em imóveis de 2.035 mil e mais a tua aplicação de 284. Agora me diz aqui, comenta aqui no vídeo, você quer ou não quer ter um patrimônio de 2.319? Começando a investir R$ 1.300 hoje de maneira planejada, sim ou não? Você acha bom ou ruim? Agora vamos lá, o que você consegue tirar de renda passiva disso? Outras coisas que é importante eu frisar aqui, antes que algum hater escreva aqui nos comentários, é que a parcela do consórcio não vai ficar 3.890 para sempre. Ela continuará corrigindo pelo INCC. Eu já atualizei essa parcela, tá? Então, ó, você vai ter uma parcela de 10.496,45 no final do contrato do consórcio. Porém, importante dizer que o aluguel também vai corrigir. Você não vai alugar um imóvel e não vai aplicar um indexador de correção de preços no teu contrato. Geralmente o que mais se utiliza hoje é o IGPM, o IPCA ou o IVAR, que é um índice novo que foi constituído para avaliar o preço de aluguel dos imóveis. Mas eu considerei o mesmo IGPM. Então eu considerei também o IGPM de 7,89. E aí o aluguel você vai estar recebendo 16.282 com 20. O que eu fiz aqui? Você pode considerar um cenário ruim. Por exemplo, mas eu não vou continuar recebendo 0,8 para sempre, porque irão construir imóveis novos que concorrerão com a locação do meu imóvel. Mas aí se você pegar e só corrigir o valor do imóvel mesmo, e você pegar esses 2 milhões aqui e alugar por 0,5% que seja, já é 10 mil de renda. 10 mil de renda atualizada. A renda lá do futuro. Então isso é importante que você pense também. Aí vamos lá, com esse patrimônio, quanto eu consigo gerar de renda passiva, Evandro? E eu desenhei cenários aqui, um cenário otimista para você, que é o aluguel. Desenhei o cenário otimista com um aluguel de 16 mil, mas a aplicação financeira, você pode
no momento que você terminou a acumulação, você pode migrar aquela aplicação financeira para, por exemplo, um título IPCA+, que pague cupom. O que é isso, Evan? São títulos que te remuneram a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, você recebe o juro. E aí, os 6 meses dessa aplicação de 200 e poucos mil ali, daria 12 mil. Divide isso, desconta IR de 20% a cada 6 meses e divide por 6, você teria 2.573 da tua aplicação. Então seria 2.573 mais 16. Isso dá 18 mil, praticamente 18.800 reais por mês de renda passiva. Agora você não precisa mais trabalhar. O consórcio já terminou de pagar, você só recebe o aluguel e o teu dinheirinho está lá aplicado. Você tem liquidez e ainda recebe um rendimento por ele. Então agora vamos ver quanto você conseguiria gerar de renda passiva com esse patrimônio de 2.319.000. Aí eu desenhei alguns cenários. Desenhei um cenário otimista, que é o quê? A renda de 16 mil corrigida, o aluguel corrigido pelo IGPM ao longo desses anos. Então você teria uma renda de 16.200. A tua aplicação financeira, nesse momento que você já tem acumulado, você pode migrar ela para uma aplicação, por exemplo, do Tesouro IPCA+, que pague cupom. Ou seja, a cada 6 meses você recebe o rendimento. Aí você pegaria esse rendimento, daria 12.800. Se a gente descontar o IR dele, você desconta 2.573 e teria 10.293 a cada 6 meses. Divide isso por 6, você teria 1.715,53 ao mês. Mais o teu aluguel, você teria um rendimento de 17.997. Trazendo isso para valor presente, o mesmo cálculo que eu fiz dos 10 mil lá no início, você teria hoje, se fosse uma renda de hoje, uma renda de 7.573,88 passiva. Agora me responde, se você tivesse hoje uma renda de 7.573 passiva, sem fazer força, seria bom ou não seria bom? Isso vai ser equivalente a 17.997 daqui a 20 anos, corrigindo pela inflação média dos últimos 10 anos que a gente teve aqui no Brasil. Tá? Então, isso é projeção de renda, para você saber quanto você consegue ter de renda passiva se você construir esse patrimônio nos próximos 20 anos. Para mim, estaria excelente. Não sei como que é para você. Aí eu desenhei também um cenário pessimista, para que ninguém venha aqui me chamar de lunático aqui nos comentários. Eu desenhei um cenário pessimista também. Então, digamos que isso fique ruim, você consiga só 0,5% de aluguel, daria 10 mil só de aluguel. A aplicação financeira ia render a mesma coisa e você teria aqui, ó, uma renda total de aluguel mais a aplicação financeira de 11.891,91 passivo. Vou trazer isso aqui para valor presente. Você vai ter uma renda R$5.000 se fosse hoje. Reflita aqui comigo. Qual a tua renda hoje? Tua renda hoje é 5 mil? Se você fizer tudo isso aqui, você consegue garantir lá no futuro pelo menos uma renda de 11 mil. Renda corrigida, equivalente. Compra o que você compra hoje com 5 mil. Agora, se você não fizer nada e você tiver uma renda hoje de 5 mil, lá daqui, vou fazer aqui para você. Se você tem hoje uma renda de 5 mil hoje e não fizer nada, se você pegar por essa inflação acumulada aqui, daqui 20 anos, a tua renda vai equivaler a 1.576. Aí você faz o quê com 1.576 daqui 20 anos? Faz nada. Por isso que você precisa investir, você precisa aplicar, você precisa desenhar estratégias que ajudem você a impulsionar e construir o seu patrimônio, que seja capaz de gerar renda passiva. Voltando aqui, ó, para você ver o quanto que o consórcio pode impulsionar a tua construção de patrimônio. Se você não fizer absolutamente nada, só aplicar aqui, se você não fizer o consórcio, só aplicar em renda fixa atrelada ao CDI, claro que vai oscilar, a Selic vai subir, vai diminuir, mas eu não tenho bola de cristal, gente. Eu não tenho como saber o que vai acontecer para frente. Então eu só consigo utilizar dados passados. Por isso que eu peguei a média dos últimos 10 anos para nem pegar o atual de agora. Se ficar nessa média, a média dos últimos 20 anos do CDI é um 0,85. Então se ficar nessa média que eu peguei ali, você vai ter aqui, ó, patrimônio de 1.300.000, se religiosamente você conseguir investir os teus 1.300 por mês. E ainda assim corrigindo pela inflação. Você vai ter um rendimento de 9.800. Veja que o consórcio pode te entregar mais renda, porque você vai ter o ativo que é o imóvel gerando aluguel e você comprou alavancado. Se você tivesse aqui nesse tempo que você fez esse consórcio, ó, você ia demorar para conseguir chegar em 651 mil, que no consórcio demorou 5 anos. Claro que não é garantido que você vai contemplar em 5 anos, mas eu tenho clientes que contemplam em 1, em 2, em 3 meses, tem de tudo. Então,
só vai contemplar quem está no jogo, né? Se você não fizer, obviamente você nunca vai contemplar. Mas se você em 5 anos contemplar, você já teria esse patrimônio de 651 para começar a gerar a renda. Agora, se você colocasse em aplicação financeira, ia levar 13 anos para chegar no 651. E se você investisse na poupança, ia levar 14 anos, ó. Legal, entenderam? Gostaram? Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas, que pode ser que sirva para um conteúdo, para um próximo vídeo. Então, se você quiser que eu desenhe outro cenário, Evandro, eu quero garantir uma renda de 20 mil, de 15 mil para daqui 15, 10, 20 anos, como eu faço, onde eu invisto, como eu uso o consórcio para fazer isso, acelerar minha construção de patrimônio, deixa as tuas dúvidas aqui. Na descrição também você pode solicitar assessoria aí do nosso time, quiser que a gente faça algo personalizado para você. Pessoal aqui do Grupo RedSul, meu time está preparado para te atender, tá certo? Espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.